sobre os trabalhos da Escola Nacional da Magistratura, o papel do juiz no sucesso das conciliações e ainda sobre a qualidade do ensino jurídico no Brasil. No programa de hoje, vou conversar com Roberto Bacelar, presidente da Escola Nacional da Magistratura, agora no Justiça e Cidadania. Vamos conversar agora com o presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, uma visita aqui no TRT da 14ª Região. Doutor Roberto, seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania. Prazer muito grande estar aqui de volta. Doutor Roberto, o que o traz aqui na nossa região, na região amazônica, aqui nesse mês de fevereiro? Nós viemos participar de eventos da Escola da Magistratura e a Escola da Magistratura ela tem alguns desafios, que é promover debates para o aperfeiçoamento contínuo do magistrado. Então, uma das questões que foi debatida foi a questão do uso de drogas. Então, eu vim falar um pouquinho sobre esse tema e, ao mesmo tempo, manter contato com os juízes aqui da região para que nós possamos juntos pensar na melhor forma de aperfeiçoar o magistrado para que a sociedade tenha melhores benefícios com o juiz sempre preparado. Um ponto que nós temos dito é que é uma questão que consta do nosso Código de Ética, que é um direito da sociedade ter juízes bem preparados. Então isso consta no nosso Código de Ética. Então é muito mais para a sociedade do que para o juiz nós termos a necessidade de contínuo aperfeiçoamento. E, na verdade, essa questão do combate à droga é uma corrente não só do judiciário, né? É exatamente como São Paulo também tem enfrentado grandes problemas e, na verdade, não é São Paulo, porque é o mundo, é o mundo todo. E o desafio interessante que nós conversamos ontem sobre esse aspecto foi um projeto que nós começamos em Curitiba, há alguns anos atrás, e que acabou mudando um pouquinho a forma de atuar com usuários de drogas, porque entra o usuário de drogas, sendo dependente, ele entra numa escalada de violência. Comparece a primeira vez nos juizados especiais como usuário. Em seguida, ele furta alguma coisa para conseguir comprar droga, porque criou a dependência. Aí em casa ele briga com a família porque ele começa a subtrair bens de casa. Em seguida ele começa a subtrair bens de outras pessoas. E quando você vê, na verdade você já tem um bandido, um criminoso. E que tudo começou, na origem, com uma questão que talvez fosse mais importante de ser tratada como questão de saúde pública. E aí vem os desafios, a questão da redução de danos, a questão do crack hoje, que é uma questão muito importante. O crack é uma coisa, mas o ser humano sempre tem que ter jeito. Não é possível você imaginar que porque nasceu uma nova droga, agora o ser humano não pode mais ter saída. Não, o ser humano, a dignidade do ser humano, ela tem de ser preservada. E várias portas de entrada. Uma das portas de entrada é o judiciário. O judiciário não pode lavar as mãos. Uma vez que nós estejamos recebendo um usuário de drogas, nós temos o dever como Estado de fazer alguma coisa. Mas para isso precisa mudar a nossa posição. Não é só punir, não é só aplicar justiça retributiva. Tem que ter uma justiça que restaure as relações, reconstrua a vida e o interesse dessa pessoa de voltar a fazer bem para a sociedade. A mídia criou a ideia de que fazer mal ao usuário de drogas faz bem à sociedade. Nós queremos mudar isso, mostrar que fazer bem ao usuário de drogas é reintroduzi-lo na sociedade como um ser humano produtivo. Não, e a grande preocupação é que tem muita criança envolvida com isso. Isso é o pior. É o futuro. Começa muito cedo, né, o uso de drogas e o crack cada vez mais contaminando as pessoas com o uso contínuo dentro de uma verdadeira escalada de violência. Porque usa uma vez, terminou a droga, é mais ou menos como um animal que procura o alimento. Ele terminou o efeito da droga, em seguida ele precisa da droga e aí nós temos crianças, jovens e adultos nessa condição. Não é mais possível a omissão do Estado. O Estado tem que agir, né? E nós temos que, todos juntos, psicólogos, médicos, psiquiatras, hoje o Ministério Público tem um trabalho assim, saúde pública e questões jurídicas têm que andar juntas, né? Muito firmes para que a gente possa achar uma solução. Doutor Roberto, o senhor falou inclusive do juizado especial, né? Até nós conversamos antes de começar a gravação aqui, o senhor inclusive foi um dos
que participou da criação do juizado de pequenas causas no país, que hoje realmente está aí comprovado que realmente foi uma excelente iniciativa do judiciário, né? Os juizados na época, nós discutimos inclusive a lei, como ela deveria ser. Nós tínhamos uma lei antiga de 1984 e já se havia a ideia de abrir as portas do judiciário ao cidadão comum, porque a justiça tinha uma reclamação de ser muito cara, de ser uma justiça muito longe da população. Para você fazer uma petição inicial, ou seja, trazer um pleito para a justiça era muito complicado, necessariamente precisava de advogado. E o juizado então conseguiu quebrar isso. Eu participei, de certa forma, ajudei nessa implantação e foi muito gratificante, porque efetivamente os juizados especiais, no âmbito da justiça estadual e depois no âmbito da justiça federal, abriram as portas da justiça ao cidadão comum, de maneira singela, simples, sem burocracia, dispensando a presença de advogado para causas de até 20 salários mínimos, ou seja, causas menores não precisam, como já ocorre na Justiça do Trabalho, a dispensa do advogado para algumas causas, porque há algumas causas que efetivamente você tem que facilitar o acesso à justiça e não criar óbices para que o cidadão possa procurar justiça. E o ponto-chave dos juizados especiais critério da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, buscando sempre um princípio maior, que é o da pacificação social. Porque às vezes o cidadão ele tem uma certa dificuldade de chegar até o juiz, né? Inclusive no próprio Tribunal do Trabalho, a nossa reportagem acompanhou visitas de estudantes no tribunal e até estudantes se emocionaram, que chegaram no judiciário e disseram, olha, eu não imaginava que fosse chegar aqui, os alunos de 2º grau, que fosse falar com o juiz. De repente chegou aqui e ficaram um tempo aqui conversando com o presidente e ficaram muito à vontade. Então o juizado vem facilitar isso também. A mudança de postura, né, o que já acontecia na Justiça do Trabalho, com o estímulo à conciliação, sempre houve isso na Justiça do Trabalho, até antes da Justiça comum. Mas o que importa é que nós juízes estamos aprendendo que nós precisamos melhor nos comunicar com a população, sem aquela linguagem rebuscada, sem complicação. O juiz tem que saber falar com o povo. Que a AMB também ajuda a trabalhar a questão da tem melhorar a linguagem. Ninguém valoriza o que não conhece. Até era uma bandeira nossa na AMB de muitos anos já, e simplificação da linguagem jurídica. Algumas vezes a pessoa recebe uma sentença bela, bonita, cheia de latim, e ao final ela lê e vai perguntar se ela ganhou ou se ela perdeu. Ela não sabe nem mesmo se ela ganhou ou se ela perdeu. Então, na verdade, essa mudança de postura, creio que ela veio com os juizados especiais por meio desses critérios de simplicidade, celeridade, oralidade, e faz isso de uma maneira muito tranquila, porque o juiz, como um prestador de serviço público essencial e relevante à população, ele precisa saber se comunicar. E o nosso principal instrumento é a comunicação. Então nós temos o dever para com a sociedade de nos comunicarmos bem. E a sociedade agradece e as assessorias de imprensa também agradecem isso. Bom, mas nós vamos para um breve intervalo, a gente já volta. Eu estou conversando com o Dr. Roberto Bacelar, que é presidente da Escola Nacional da Magistratura. O Justiça e Cidadania volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o juiz Roberto Bacelar, presidente da Escola Nacional da Magistratura. Doutor Roberto, aqui no bloco anterior o senhor falava da questão da simplificação de linguagem, que realmente isso foi um trabalho desenvolvido pela MB, um estudo feito no país e realmente melhorou essa linguagem. Melhorou essa linguagem. Inclusive, numa das entrevistas que a gente fez à ministra Ellen Grace, ela, por exemplo, num congresso, ela dizia que realmente o judiciário tinha dificuldade de ser entendido por conta da linguagem e também por conta dessa interação com as assessorias de imprensa. Então, isso melhorou e a relação entre o juiz e a sociedade. Interessante você estar falando sobre esse enfoque especificamente, porque nós estivemos na campanha de simplificação da linguagem jurídica em várias universidades do país. E lembro-me de uma delas, tinha alguns jornalistas e tal, e alguns professores mais dogmáticos, eles chegaram a dizer, mas espera aí, você está querendo acabar com a linguagem jurídica? A nossa linguagem jurídica é o nosso carro-chefe, o que já acontece na medicina, que acontece na economia. Como é que você vai querer acabar com a questão da linguagem jurídica?
E o que nós falávamos na época, e eu gostaria de repetir aqui, é que não se trata de você destruir, acabar ou até prejudicar a linguagem jurídica, que é fundamental e nós precisamos dela. Por exemplo, o estudante de Direito que vai fazer um curso de especialização, de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, é fundamental a linguagem jurídica. Nos tribunais mesmo, nos tribunais do país todo, são teses jurídicas que nós devemos defender. Agora o que acontece é que, em face do cidadão comum e naqueles atos em que o cidadão deva ter conhecimento, nós não podemos nos utilizar dessa linguagem rebuscada e jurídica. Então, criaram-se jargões, por exemplo, né? A peça inaugural, a Areópago Superior, na verdade é Supremo Tribunal Federal, o nome da petição inicial é petição inicial, não tem que inventar nada. A Magna Carta, não preciso falar em Magna Carta. Excelso Pretório. Excelso Pretório. A Magna Carta era na Inglaterra em 1215, cujo rei João Sem Terra. Hoje é Constituição da República, é o nome dela, é mais simples. Então, a simplificação, na verdade, foi a ideia de você poder dizer o que você quer dizer da forma mais direta possível, sem você ficar enrolando. Então foi só nesse aspecto que a MB encampou a ideia, e a ideia então acabou tendo repercussão inclusive positiva com os jornalistas. Verdade. E o senhor falou nas universidades, e o senhor teria uma avaliação ou uma ideia da qualidade do ensino jurídico no Brasil, alguma observação? O que talvez nós tenhamos que avaliar é que formam-se no Brasil bacharéis em direito, que a mídia costuma dizer, formam-se advogados. 800 mil advogados existem no Brasil, 800 mil advogados. Se você pensar o que significa 800 mil advogados, é alguma coisa realmente fora de um padrão de avaliação. Nós somos em 16.800 juízes, entre juízes do trabalho, juízes estaduais, juízes federais. 16.800. E são 800 mil advogados, né? Então, as universidades estão formando muito bacharéis em direito. E aí, por isso, o rigor em exame de ordem, concurso para Ministério Público, concurso para delegados de polícia e carreiras jurídicas em geral, fundamentalmente o concurso da magistratura, é um concurso difícil. Sobram vagas no Brasil para vagas em concurso de magistratura. Esse é um indicativo, né? Eu não tenho elementos concretos para avaliar, mas é um indicativo de que realmente o ensino jurídico precisa mudar. Até porque o que nós aprendemos na universidade é a guerra, é litigar, é dentro de um raciocínio puramente dialético. Se você está certo, eu estou errado. Se você ganha, eu perco. Se eu ganho, você perde. E é isso que a gente aprende. Talvez tenha de haver uma vocação interdisciplinar. Nós temos que conhecer um pouquinho mais de outras coisas, até porque o valor justiça, ele não pode ser acessado apenas do ponto de vista técnico-jurídico. Esse valor justiça, a gente tem que pensar nele como um todo. Conceito de justiça existe em cada cidadão brasileiro. Como que o juiz vai conseguir atingir isso pensando só em aplicar a lei ao caso concreto? Então é o desafio de toda a magistratura atingir esse valor justiça. Mas isso, caso por caso, tem que ser pensado e analisado. E além do volume de serviço, que é muito grande para todos os juízes do Brasil. Agora, com relação ainda à universidade, né, há notícias da possível criação de uma disciplina, magistratura. Como que o senhor vê isso, inclusive como presidente da Escola Nacional da Magistratura? A Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura, que funciona junto ao STJ, ela surgiu com essa ideia, e a Escola Nacional da Magistratura, que eu presido, é parceira nesse projeto, de poder despertar vocações mais cedo possível. Porque o que acontece hoje é que basta você trabalhar com memorização. Paulo Freire, o nosso grande pedagogo, ele dizia da educação bancária. Você abre a cabeça do educando, deposita o conhecimento e depois você tira um extrato. Esse decorou mais, esse decorou menos. A crítica que Paulo Freire fazia a essa educação ou essa pedagogia bancária é possível se fazer hoje as primeiras etapas dos concursos de magistratura. Quem decora mais passa, quem não decora não passa. Como que você vai atingir juízes vocacionados? Como é possível você ter um perfil de juiz humanista, um juiz que realmente goste de gente e que possa prestar um serviço público à população? Para isso, então, a ideia é que nós conversemos com professores de universidades do Brasil que têm o interesse de criar essa nova disciplina e passemos a discutir desde os bancos escolares, desde a universidade, aqueles que já se interessam pela magistratura, para saberem que
juiz tem lá as suas peculiaridades, a sua carreira, tem alguns benefícios, mas também tem um trabalho intenso, sem jornada de trabalho, dedicação exclusiva e integral, não pode ter outra atividade, só pode ser juiz e professor, nada mais. Se quiser ser síndico de prédio, não pode, ele só pode ser juiz. Mas para isso, então, tem lá suas prerrogativas de inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, e essas questões, a própria vitaliciedade, e essas questões, então, precisam ser debatidas desde os bancos escolares. Por isso eu vejo com excelentes olhos essa proposta da Infam e tenho certeza que isso, a médio e longo prazo, vai fazer com que nós tenhamos no Brasil melhores juízes. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo. Eu estou conversando com Roberto Bacelar, juiz Roberto Bacelar, é o presidente da Escola Nacional da Magistratura. E agora nós vamos para o terceiro e último bloco e vamos falar um pouco sobre a questão da conciliação, sobre o relacionamento entre a Escola Nacional da Magistratura e a AMB e também os projetos futuros aí, Dr. Roberto Bacelar. O Justiça e Cidadania volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o Dr. Roberto Bacelar, presidente da Escola Nacional da Magistratura. Dr. Roberto, também o senhor, com relação ao juizado especial, mas também o senhor é entusiasta da questão da conciliação. Como que o senhor vê esse processo de conciliação no sentido de solucionar processos no Brasil? É um desafio muito grande e que passa por uma reflexão de todos nós juízes, porque todos os juízes, desde o início de suas carreiras, fazem conciliações, é nosso dever fazer conciliações. No âmbito mesmo da Justiça do Trabalho, isso já integra o rol de suas atribuições há muitos anos. Mas, na verdade, nós temos que reconhecer, e aqui numa autocrítica, que o juiz algumas vezes não sabe fazer conciliação. E muitas vezes ele entra numa sala de conciliação e a primeira coisa que ele pergunta olha para as pessoas e tem acordo? Daí a pessoa fala, não tem acordo. Daí ele diz, embora não tenha acordo, vamos tentar o acordo. Bom, mas peraí, por que ele perguntou? Se tem acordo, se ele não vai... Já tente logo. E aí a ideia é que conciliação é processo. Conciliação tem começo, tem meio, tem fim. Então o juiz tem que entrar na sala de audiência e tem que se apresentar, dizer quem ele é. Como vai? Tudo bem? O meu nome é Roberto Bacelar, eu sou juiz, estou aqui para ajudá-los a resolver esse problema. E a partir daí começar a estabelecer um relacionamento de confiança com as pessoas. E parte por parte saber ouvir o que a pessoa está dizendo, chamar a pessoa pelo nome pela qual a pessoa prefere ser chamada. Eu sempre costumo dizer, Celso, que uma coisa, em determinado momento na minha carreira, eu estava conversando com um cidadão, um senhor mais velho, e daqui a pouco eu chamando ele pelo nome que estava no processo. Seu João, tudo bem, seu João? Tudo bem, seu João? Daqui a pouco ele olhou para mim e falou, doutor, o senhor pode parar de me chamar de João? Aí eu olhei o processo, pois não, seu João. Daí ele queria ser chamado por um sobrenome polonês, que era desse tamanho, assim, um sobrenome. Eu tive todo o cuidado, daí eu fui chamar ele. 5 consoantes ali. Aqui é um Kozolovolowski lá. Aí eu, senhor Kozolovolowski. Daí ele, pois não, doutor, eu vou contar para o senhor o que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a chamar ele pelo nome que ele gostaria de ser chamado, mudou o comportamento dele. Melhora o clima. E isso depois foi comprovado quando, num caso real, eu fui fazer uma audiência e acabara de sair da sala o conciliador. E eu entro na sala, o nome da senhora era Maria Gabriela. E eu entrei e falei, dona Maria Gabriela, meu nome é Roberto Bacelar, eu sou juiz, como a senhora prefere ser chamada? Ela olhou para mim e falou assim, doutor, por favor, me chame de Gabriela, porque eu odeio ser chamado de Maria Gabriela, como aquele conciliador acabou de fazer o tempo todo. Daí, já estava estragando o acordo. Já estava estragando o acordo. E a pergunta depois, numa reunião de trabalho que nós fizemos, depois eu consegui o acordo com ela. Será que o fato de ela estar sendo chamada por um nome que ela não gostava, não prejudicou esse acordo? Essa é uma interrogação. Então, se nós pudermos colaborar para que o acordo aconteça dentro de uma conciliação como verdadeiro processo, que tem começo, que tem que ter desenvolvimento, tem que saber ouvir as pessoas, tem que saber ouvir com carinho as pessoas, isso pode mudar o nosso perfil. E o nosso cartão de visita do juiz é fazer uma boa conciliação. E às vezes, por exemplo, as partes chegam, você está me levando lá na frente do juiz. Tipo assim, a pessoa já está sentindo, parece que está pressionada. Então isso acaba, a receptividade lá na sala de audiência já pode facilitar. Pode facilitar, até porque o juiz pode mostrar-se um ser humano
humanitário, uma pessoa que sabe ouvir. O juiz não precisa entrar em conflito. O que a gente vê na prática hoje, algumas vezes, é brigas numa sala de audiência entre o juiz e o advogado, entre o juiz e o promotor. E as partes, coitadinhas, ficam ali olhando, curiosas, para saber se aqueles que são os principais trabalhadores do direito estão brigando. Imagine ela, né? Que é ali que quer o seu direito, que quer ver realizada a justiça. Então a conciliação, para mim, é o carro-chefe do Poder Judiciário brasileiro. Doutor Roberto, como que é essa relação entre várias escolas de magistratura, né? Tem da Justiça do Trabalho, da Justiça, de todos os ramos da Justiça. Já teve um tempo que não era boa, teve um tempo que essa relação foi ruim, teve um tempo em que os juízes da Justiça do Trabalho tinham só a sua escola e fechavam-se na sua escola, os juízes da Justiça Estadual fechavam-se nas suas escolas e os juízes federais fechavam-se na sua escola. Hoje, na Escola Nacional da Magistratura, eu mantive contato com o presidente da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, fizemos um termo de parceria e hoje nós trabalhamos em conjunto. Fomos até o STJ, firmamos um termo de cooperação técnica com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do STJ. Nesse termo de cooperação, todos nós trabalhamos juntos, porque os objetivos são os mesmos. É preparar o magistrado para que seja um agente de transformação social, para que seja aquele prestador de serviço público que valoriza, que é valorizado pela sociedade, que é reconhecido como aquela pessoa que realmente produz justiça no país. Então hoje nós trabalhamos em conjunto, há uma harmonia, tanto entre as escolas quanto também com as associações de magistrado. E esse é um grande desafio porque estatutariamente as associações de magistrados também têm o dever de capacitar e preparar o juiz para esse juiz da pós-modernidade. E essa relação também da Escola Nacional com a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros? A AMB hoje ela é uma associação, é a maior associação de magistrados do mundo, né? Congrega 15 mil magistrados dos 16.800 magistrados do país. Então ela quase que consegue congregar todos os magistrados e por isso dá a ela a condição de maior associação de magistrados do mundo. Essa maior associação de magistrados tem como órgão social a Escola Nacional da Magistratura. Então hoje eu presido um órgão social da Associação dos Magistrados Brasileiros e a relação não tem como ser melhor. O presidente da AMB, que é o Henrique Nelson Calandra, dá todo o apoio necessário para que eu possa, como presidente, junto com a diretoria da Escola Nacional, dar condições para a formação integral do magistrado. E falando da AMB, a AMB vai ter eleição esse ano. Esse ano tem eleição na AMB, mais um grande desafio que vai tentar unir a magistratura brasileira. Juízes federais, juízes do trabalho, juízes militares, e os juízes estaduais, que são a grande maioria no país, vão ter que estar unidos, até porque nós temos grandes desafios aí como adicional por tempo de serviço, férias de 60 dias. Que há um debate, inclusive, com relação às férias. Um debate muito grande e querem retirar prerrogativas, querem retirar direitos dos magistrados e nós vamos ter que estar unidos e atentos nessa grande luta. E na eleição de novembro, a magistratura brasileira precisa ter bons nomes para poder representar, então, esse novo desafio que se figura daqui para frente. Esses 15 mil magistrados votam? Votam. O Brasil inteiro. É uma eleição direta, não é eleição por associação, é uma eleição direta, 1 a 1 os magistrados votam. Nós temos muitos magistrados da Justiça do Trabalho que são afiliados à AMB, juízes federais afiliados à AMB. Além disso, nós temos as associações, a ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes do Trabalho, e nós temos a JUF, que é a Associação dos Juízes Federais. E o desafio é que cada uma das associações possa trabalhar garantindo as suas peculiaridades, mas também possam trabalhar em conjunto com a AMB, que é essa associação maior, para que todos juntos consigamos ter uma magistratura mais preparada e com seus direitos e prerrogativas sempre preservados. Bom, com a experiência sua na Escola Nacional, com 15 mil magistrados, então aí o senhor poderá ser candidato, pré-candidato à presidência da AMB? Eu deixei já o meu nome à disposição, porque realmente essa é uma vontade que eu tenho há muitos anos e não é uma vontade vã, é uma vontade muito firme. Eu acredito que possa contribuir com a magistratura brasileira nesse trabalho de união, principalmente nesse momento difícil que passa a magistratura. Deixei o meu nome à disposição, espero que os colegas haja uma grande união em torno do meu nome,
Se isso acontecer, eu tenho certeza que os magistrados vão poder, olhando no olho, poder me cobrar as propostas e os desafios. Eu não vou ter jamais vergonha de defender direitos e prerrogativas dos magistrados. Inclusive esse das férias, que nós falávamos, que é alguma coisa difícil, mas nós vamos ter que mostrar Tem que enfrentar o debate. Existem peculiaridades em relação à atividade do magistrado e é muito simplista dizer que vai resolver os problemas da justiça tirando férias de juiz. É mais ou menos como dizer que vai resolver o problema da educação tirando as férias dos professores, que também têm férias diferenciadas. Então nós tivemos aqui o lançamento em primeira mão aqui da pré-candidatura no Justiça e Cidadania hoje. Como uma pré-candidatura até pode ser, e é um desafio que se afigura e que, se Deus quiser, e com a ajuda de todos os magistrados, nós vamos sair vitoriosos. Bom, agradecemos aqui a sua participação no Justiça e Cidadania. O senhor pode deixar suas considerações finais aqui aos nossos telespectadores e agradecemos imensamente. O grande desafio que me parece, falei muitas vezes a palavra desafio aqui e de uma maneira provocativa, porque eu acho que a vida é feita de desafios e o grande desafio é enfrentar hoje essa relação, o Estatuto da Magistratura, a nossa lei orgânica da Magistratura Nacional, que vai ter que sair por uma lei complementar, vai ser um grande desafio. A mídia hoje, o poder condicionante da mídia tem posto o magistrado talvez como um dos responsáveis pelas mazelas do país e nós vamos ter que deixar claro que o magistrado tem as suas responsabilidades sim, como prestador de serviço que mas nós precisamos ter os nossos direitos e nossas prerrogativas preservadas até para poder decidir com independência. E a independência é a garantia do cidadão. Eu, se for julgado, eu quero ser julgado por um juiz independente, um juiz corajoso, um juiz firme e um juiz bem preparado. É assim que o cidadão deve esperar a magistratura do futuro, formada por juízes preparados, competentes e que efetivamente se interessam pelo maior valor que é a pacificação social e o valor justiça. Ok, obrigado. Eu conversei com o juiz Roberto Bacelar, presidente da Escola Nacional da Magistratura. O Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro.